Tudo começou com uma insatisfação profissional. Eu trabalhei em 3 grandes empresas, mas as coisas estavam se tornando um pouquinho pesadas. A cada empresa, a cada desafio novo que eu tinha, parece que eu cometia os mesmos erros, só que isso não era consciente. Eu vivia projetos bacanas, tinha resultados razoáveis, bons, mas existia um desconforto muito grande. E eu passei pela primeira empresa, pela segunda empresa, tive várias conversas e orientações com os meus diretores, com os meus líderes na época, e recebi alguns feedbacks, mas sabe quando a gente não está aberta? Sabe quando a gente não está pronta para receber alguma mensagem? E eu fui para o meu terceiro desafio, achando, nossa, agora eu vou conseguir realizar tudo que eu não consegui realizar nas minhas 2 últimas experiências, nas últimas 2 empresas que eu trabalhei. E foi aí então que, de verdade, caiu a minha ficha de que eu precisava olhar para mim. Então, nessas 3 grandes empresas, eu olhava para fora. Era o ambiente da empresa, era o meu líder, era o meu chefe. Alguma coisa estava faltando, ter o resultado que eu tanto almejava na minha vida profissional, que já estava legal, mas ainda faltava alguma coisa. E o que era essa coisa? Estava sempre buscando uma resposta externa, que alguma resposta lá do ambiente da empresa, do meu chefe, de uma política diferente, resolvesse a minha vida. E foi aí então que eu mudei a direção do meu olhar. Ao invés de olhar para fora, ao invés de olhar problemas lá fora, eu comecei então a direcionar os questionamentos para mim. E foi aí então que eu comecei um processo de autoconhecimento, um processo de buscar as respostas que eu precisava dentro de mim mesma. Então eu estava numa onda de consumismo muito grande por conta de uma necessidade de anestesiar as minhas fugas. Mas eu não sabia o que era isso. Qual era o significado disso? Demorou para cair a minha ficha. E aí, então, quando eu comecei a buscar essas respostas, eu percebi que eu tinha que mudar de profissão, eu não gostava mais daquele trabalho. O que eu gostava de fazer? Comecei a me questionar, o que eu gostava de fazer? Eu gostava muito de observar o comportamento humano. O comportamento sempre foi uma coisa que me intrigou, né? Por que algumas pessoas realizam mais que outras? Por que algumas pessoas têm mais sucesso do que outras? Por que algumas pessoas são mais magnéticas do que outras? E aí, então, o coaching foi uma forma de eu materializar essa mudança de carreira. Era uma profissão que tinha tudo a ver comigo, trabalhava com comportamento humano, com o universo da mente humana, né? Então, eu busquei vários cursos e eu tinha uma crença muito grande, de que só podia ser coach quem já era um executivo sênior acima de 50 anos. Uau, olha só! Não, aí eu comecei a conversar com outros profissionais, com outras pessoas que faziam um trabalho com coaching, que é uma área extremamente extensa. E aí eu descobri que, não, isso também é pra mim. Eu entrar nesse mundo e descobrir mais coisas sobre mim mesma e sobre o meu potencial. Então eu fiz essa mudança, busquei um curso, fiz 3 formações, né? Atingi um nível de Master Coach, que hoje é a minha formação. E aí então eu realmente me descobri na profissão. Fiz essa mudança, saí da empresa onde eu estava, comecei então essa carreira solo. Dentro dessas 3 formações de coaching, uma coisa que sempre me intrigou, que é muito diferente daquilo que eu estudava, sabe assim, quando você tem um pouco mais de dificuldade em aprender alguma coisa dentro de um programa, dentro de uma matéria na faculdade, na pós-graduação, enfim, aquilo começou a me intrigar, que era a ferramenta que você trabalhava a parte de crenças limitantes. Nossa, eu vi algumas perguntas, né, das ferramentas que a gente aprendia em todas as 3 formações. Eu achei difícil aquele tema, achei muito difícil. E foi aí, então, que eu percebi que eu tinha que aprender muito sobre isso, muito. E eu fui cada vez mais me aprofundando. E como que eu poderia me aprofundar? E foi aí que a PNL entrou na minha vida. Qual era o caminho para me aprofundar no entendimento e na resolução, ou eu aprender ou ajudar o meu cliente a lidar com as suas crenças limitantes? Porque o que é uma crença limitante? Nós nascemos, fomos criados pelos nossos pais, professores, e ali a gente adotou, absorveu, aprendeu uma série de coisas dos quais a gente levou como verdade. Toda a nossa parte financeira, familiar, saúde, amigos, família, casamento, conceito de sucesso, tudo que está por trás de conceitos pré-concebidos, tem por trás crenças. Eu recebi crenças do meu pai e da minha mãe, recebi crenças dos professores da minha escola, recebi crenças dos meus amigos da faculdade, dos meus amigos do ensino médio. Então são formas de pensar do qual a gente concebe como uma única verdade. E isso guia a nossa vida de uma forma muito padrão,
né? É como se fosse o único caminho. É como se a gente fechasse, né, a nossa cabeça, a gente vivesse numa caixinha, que essa caixinha muitas vezes é aprisionante. E aí eu não tinha nenhuma consciência das minhas próprias caixinhas. E só foi me aprofundando nesse tema que eu descobri quantas caixinhas aprisionantes eu tinha. E foi do trabalho de me aprofundar nisso que eu comecei a trabalhar as minhas próprias crenças limitantes e levar isso para os meus clientes. E aí sim eu consegui ter resultados muito mais positivos e muito mais duradouros. Porque o que é o coaching, né? É você ter uma estratégia, né? Questionar objetivos, o que você quer, qual que é o seu sonho, e você traçar com ele um plano, um caminho para que ele atinja esse objetivo de uma maneira o quê? Mais rápida, ok? O coaching, ele corta caminhos. Só que do que adianta você cortar caminhos pulando etapas necessárias? Você vai acabar sim atingindo o objetivo, mas você vai o quê? Deixar passar algumas questões que estão ali esperando para serem trabalhadas, esperando para serem confrontadas. Essa é a palavra. O que vai acontecer? Nós, seres humanos, somos movidos a desafios. Então você vai para o seu próximo desafio, você vai para o seu próximo sonho. O que vai acontecer? Aquela travinha, aquela limitação que está ali escondidinha, uma hora ela vai aparecer. Uma hora você vai começar a perceber isso na sua trajetória e aí sim, aquele objetivo que estava lá na frente, ele vai ser esquecido, ou a gente vai se desestimular a atingir, porque tem alguma coisa dentro da gente que tá nos sinalizando alguma coisa errada, tem alguma coisa que não está legal. E isso que não está legal pode ser sim algumas das suas caixinhas aprisionantes, porque algumas verdades absolutas que nós absorvemos uma vida inteira, elas podem ali estar como travas para você continuar a sua trajetória de realizar novos e novos sonhos e objetivos. Mais profundidade, mais confrontação, mais questionamento. A gente não pode esquecer que existe um sistema de crenças e nós somos 100% governados por ele. Por quê? Porque é toda uma forma de pensar. É o nosso inconsciente. Sabe aquela história? Eu quero ir para esse lado aqui, mas o meu corpo me leva para esse? Então, se a gente não olha para esse inconsciente, o nosso consciente vai querer vir para cá e o nosso inconsciente vai nos levar para lá, porque ele simplesmente representa a maior parte do que a gente é. Então a gente tem que olhar para ele. Porque se a gente só olhar para o consciente e para o racional, o nosso objetivo vai até ser atingido, porque ele não vai se sustentar no tempo, né? Então você vai buscar o próximo objetivo e de novo, às vezes vinha com uma ideia preconcebida, vinha já com um objetivo pronto e você conversava um pouquinho, confrontava um pouquinho das crenças, aí você percebia que tinha um problema de relacionamento em casa, percebia que tinha uma não aceitação dos pais, percebia que tinha relacionamento problemático com o filho, percebia que tinha relacionamento problemático com o próprio líder dentro da empresa. Então existiam outras questões por trás daquele objetivo que esse potencial cliente estava me trazendo. A gente sim trabalha aquilo que o cliente nos traz, mas de uma forma diferente, né? Não é necessariamente porque o cliente quer aquilo que ele quer de verdade. Tem outras coisas por trás que a gente precisa visitar, que a gente precisa investigar por meio de questionamento e confrontação, que vai fazer sim o cliente enxergar se realmente é aquilo que ele quer de verdade. Então, depois de buscar um pouco mais de conhecimento e experienciar esse conhecimento com os meus clientes e comigo mesma, por que não compartilhar esse conhecimento com um público maior? Até porque trabalhar com um grupo de pessoas, né, trabalhar com treinamento é uma grande paixão que eu tenho. O Reprogramar, ele nasceu então dessa grande provocação, sua mente, sua realidade. Então nós criamos a nossa realidade, o nosso mundo interno reflete o nosso mundo externo. Então se você tem essa inquietação de conhecer as suas caixinhas aprisionantes e confrontá-las para que elas saiam do seu caminho em busca dos seus resultados, eu te convido a viver a experiência do Reprogramar.